Olá, hoje em mais uma aula do canal Momento Química do programa PIBID, trataremos do assunto estrutura atômica. Meu nome é Andréia, vamos lá. Por que é importante conhecer a estrutura de um átomo? Um dos temas estudados em química é a inter-relação entre a estrutura e as propriedades da matéria. O comportamento físico e químico da matéria depende da maneira pelo qual os átomos interagem. Esta, por sua vez, depende da estrutura dos átomos. Por isso, a importância de conhecer e entender a estrutura de um átomo. Estrutura atômica. A ideia de átomo surgiu com o filósofo grego Leucipo, que propôs que tudo é feito de partículas indivisíveis, denominada átomos e espaços vazios. A palavra deriva do grego átomo, que significa o que não pode ser dividido. Então, para Leucipo, átomo são partículas indivisíveis. Estrutura atômica. A visão atomista de Leucipo também foi aceita por um de seus discípulos, Demócrito, que o ajudou na disseminação de sua teoria. Ou seja, Demócrito concordava com a ideia de átomos ser partículas indivisíveis de Leucipo. No entanto, a concepção atomista da matéria, apesar de estar correta, foi contestada e menosprezada por Aristóteles, que criou a teoria dos 4 elementos fundamentais, concedendo a eles principais propriedades particulares, que eram fogo, ar, água e terra. Quente mais úmido igual a ar, quente mais seco igual a fogo, seco mais frio igual a terra, e frio mais úmido igual a água. Para entendermos melhor como funcionava a teoria de Demócrito, leremos alguns questionamentos que o mesmo fazia. Segundo ele, se pegarmos um pedaço de um material qualquer e formos dividindo cada vez mais, o que acontecerá? Poderá a divisão continuar? Indefinitivamente, obtendo-se pedacinhos cada vez menores do material e sempre com as mesmas características, ou chegaremos a uma partícula final que não poderá ser dividida? Isso tudo corroborou para a sua teoria, em que o mesmo dizia que o universo é formado por partículas indivisíveis, átomos. Já Aristóteles defendia a hipótese de que não poderia haver partículas indivisíveis. Como já foi mencionado, o mesmo criou a teoria dos 4 elementos básicos da natureza: terra, fogo, ar e água. O nascimento da química moderna. A química somente adquiriu caráter científico a partir do século XVIII, graças aos esforços de Lavoisier, Proust e Dalton, com a criação das leis ponderais, que foi a lei da conservação da matéria e lei das proporções constantes, que serão discutidas a seguir. O trabalho experimental, ou seja, as práticas experimentais, foi vinculada à busca de explicação da natureza da matéria e de suas transformações. Ou seja, todas as práticas experimentais desde aquela época até hoje é objetivada pela busca da explicação da natureza da matéria e das suas transformações. Aqui temos a lei de Lavoisier, conservação da massa, conservação da matéria. Temos 2 imagens. Nesta primeira imagem, temos um rapaz de caráter magro
e ao lado do mesmo uma televisão de modelo mais antigo, de modelo mais robusto. Com o passar dos anos, temos que a ideia de que o modelo robusto da televisão tenha passado para o rapaz, né? Agora o rapaz está mais robusto, e a televisão de modelo mais fino. Podemos perceber o que? Nada de novo foi criado, nada se perdeu, temos apenas o que? Transformações. Isso corrobora com a ideia de conservação de massa de Lavoisier, com a sua teoria, com a sua frase que é bem famosa. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Assim, Lavoisier fez o seguinte experimento para comprovar a sua teoria, que consistiu em colocar em uma retorta uma amostra cuidadosa de mercúrio metálico e introduzir o tubo da retorta em uma redoma ou cuba de vidro contendo ar e mercúrio em sua base. Ele aqueceu essa retorta, tá, com mercúrio por meio de um forno. Aqui é um forno, tá, que está aquecendo essa retorta, que dentro dela contém mercúrio metálico, causando assim a sua calcinação. Lavoisier observou que, à medida que a reação ia ocorrendo, formava-se nas paredes dessa retorta um pó vermelho, como vocês podem ver aqui na imagem. Esse pó vermelho que formava-se é o óxido de mercúrio 2. Esse óxido de mercúrio 2 foi aquecido por meio desse forno e obteve-se o quê? O aumento do nível de mercúrio, ocupando o espaço do oxigênio aqui dentro dessa cuba. Ou seja, o mercúrio aqui, o óxido de mercúrio, ocorreu aqui a sua reação, ou seja, foi o reagente e ocorreu a produção aqui, né, de mercúrio e oxigênio, que são os dois produtos formados aqui neste experimento. Então, podemos comprovar a teoria de Lavoisier de conservação de massa. Temos o que? A massa do reagente, que foi o meu óxido de mercúrio, que após o aquecimento teve a formação dos produtos mercúrio e oxigênio, que aqui ocorreu que a massa dos produtos. Tanto a massa do reagente foi igual à massa dos produtos. Então, a mesma quantidade de massa de óxido de mercúrio que ele tinha aqui no início da reação, ele obteve a mesma massa dos produtos, mercúrio e oxigênio, na soma dos mesmos. Na lei ponderal de Proust, proporções constantes, ele fez alguns experimentos para comprovar a sua teoria. Proust analisou diversas substâncias e descobriu que a proporção ou composição em massa de cada um dos elementos que formam determinada substância eram constantes, independentemente do seu processo de obtenção. Então, a cada experimento que ele ia fazendo, ele ia observando o quê? Que as massas iam ficando numa proporção idêntica ao início que ele tinha iniciado com aquela substância. Então, podemos observar aqui neste primeiro experimento, que ele pegou a água. Nesse primeiro início, ele pegou 90 gramas. E sabemos que a água, ela é uma substância o quê? Composta. Ou seja, ela é formada, né, por outras substâncias mais simples. Que substâncias são essas? O hidrogênio mais o oxigênio. Então, se ele pegou 90 gramas de água, é porque nessa substância compõe de 10 gramas de hidrogênio e 80 gramas de oxigênio. Assim, podemos observar que há uma proporção. Ou seja, hidrogênio com oxigênio
está dando o quê? 90 gramas. 10 gramas mais 80 gramas, 90 gramas. Igual ao início que ele tinha pegado. No segundo experimento, ele pegou outra quantidade de água, 36 gramas, em que formou 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio, mesma proporção. 4 mais 32 igual 36 gramas. Assim, o mesmo comprovou a sua seguinte teoria. Uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas e sempre na mesma proporção. Agora trataremos sobre os modelos atômicos. São 4 modelos atômicos que são discutidos. O primeiro modelo atômico é o modelo de Dalton, 1803, em que Dalton concordava com as ideias de Demócrito e Leucipo, na ideia atomista de ser partículas indivisíveis, em que Dalton descrevia a matéria a partir de algumas hipóteses. Tudo que existe na natureza é composto por diminutas partículas, ou seja, pequenas partículas denominadas átomos. Os átomos são indivisíveis e indestrutíveis, e existem um número pequeno de elementos químicos diferentes na natureza. O segundo modelo a ser discutido é o modelo de Thomson, 1897, em que ele diz que o átomo era uma esfera de eletricidade. Então, já no modelo de Thomson, discutiremos a eletricidade, em que é uma esfera de eletricidade positiva, onde estavam submersas partículas negativas, chamadas de elétrons. Então, no modelo de Thomson, encontramos elétrons e partículas positivas. Foi Thomson que lançou a ideia de que o átomo era um sistema descontínuo, portanto, divisível, contrariando a ideia de Dalton. O terceiro modelo a ser discutido é o modelo atômico de Rutherford, 1911. O átomo ocuparia um volume esférico e possuía um núcleo, ou seja, esse centro aqui seria chamado de núcleo. E neste núcleo possuiria a maior parte da massa do átomo, bem como teria uma carga positiva, tudo aqui dentro do núcleo. A região externa ao núcleo estaria ocupada pelos elétrons em movimento em torno deste núcleo. Ou seja, isso tudo ao redor do núcleo estaria em movimento e carregando o que? Elétrons ao redor deste núcleo. Lembrando que isso tudo está o que? Em movimento ao redor do núcleo. No quarto modelo, modelo atômico de Bohr, 1913, ele diz que os elétrons giram em torno do núcleo de forma circular. Ou seja, no modelo de Rutherford, percebemos que há um movimento ao redor do núcleo, mas não é movimento circular. Já no modelo de Bohr, ele diz que esse movimento é circular ao redor desse núcleo e com diferentes níveis de energia, chamados por Bohr de orbitais estacionários. Nessas órbitas, os elétrons apresentariam energias constantes. Os elétrons saltam para órbitas de mais alta energia, ou seja, elétrons que estão nessas órbitas próximas ao núcleo, eles tendem a saltar para órbitas mais distantes, órbitas com mais energia, retornando ao seu estado fundamental após a devolução da energia recebida, emitindo um fóton-luz equivalente.